Oi, pessoal. Eu sou a Ana Carolina e sejam bem-vindos ao curso de Introdução à Pesquisa Científica e Letramento Informacional para Estudantes. Esse é o módulo 1, que é o módulo de Introdução à Metodologia Científica, e ele vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, nós vamos falar sobre a metodologia científica, depois nós vamos explicar os processos para fazer a pesquisa científica, e por último, nós vamos falar sobre a redação científica. No módulo 2, nós vamos falar sobre a ABNT e as normas para a normalização de trabalhos acadêmicos. E no último módulo, nós vamos falar sobre as fontes de informação, que é onde vocês vão buscar material para as pesquisas de vocês. Primeiro, nós vamos falar, não tem como a gente falar de metodologia científica se nós não falarmos da terminologia, do que significa. Primeiro, um método, ele é o caminho que nós vamos transcorrer para chegar àquele resultado, ou para fazer, para descobrir ou para resolver aquele problema. Logia é o discurso ou o estudo que nós vamos fazer para gerar a ciência, para a construção do saber e a construção de um novo conhecimento. O conhecimento científico, ele é um conhecimento racional, sistemático, exato, e ele tem possibilidade de ser verificado. É também uma forma de explicar o que acontece, o que acontece com os fatos, ou como acontecem fenômenos científicos que podem envolver o mundo, mas sempre explicando e pesquisando de uma forma racional, utilizando os métodos. E ele sempre é originado a partir de um raciocínio, o desenvolvimento de alguma ideia, da reflexão, a partir da reflexão humana. Então, sempre, todo o conhecimento, ele vem sempre de uma pergunta ou de algum problema a ser resolvido. Diferente do conhecimento científico, nós temos o conhecimento empírico ou popular, que ele é aquele que nós adquirimos, nós construímos ele a partir do nosso dia a dia, a partir da nossa vivência, na nossa cultura. Ele não possui sistematização para organizar essas observações e é possível, inclusive, de dificultar a transmissão de informação. Então, uma crendice, um dito ou alguma frase, um ditado popular é passado de pessoa para pessoa e pode ser mudado. Às vezes não tem como você saber a origem dele, porque foi passado de pessoa para pessoa, cada um fazendo sua adaptação, sua mudança, sua interpretação. Eles não utilizam métodos científicos, as suas provas são passíveis de questionamento, e os seus resultados, quando existem investigações, são provenientes de investigações parciais. Então, ele não utilizou todo o percurso metodológico para ter aquela solução. Um exemplo são preceitos religiosos, estudos astrológicos, opiniões pessoais e culturais que sempre, ou na sua maioria, dependem de um contexto, de um grupo em que ela está inserida, e que, na sua maioria, não trazem questionamentos a respeito dessas teorias. Nós podemos dizer que a ciência ela é natural, observável, testável, previsível e mutável. Ela é natural porque ela acontece de forma natural. Então, as plantas são capazes de converter luz em energia química. Ela é observável, porque existiram dinossauros na Terra. Então, estudos comprovam que as plantas são capazes de converter luz em energia química e que existiram dinossauros na Terra. Ela é previsível. Então, exposição a ruídos intensos sem proteção pode provocar perda auditiva. O indivíduo ele consegue saber, ele consegue perceber que se ele for exposto a ruídos muito altos durante muito tempo, ou que se acontecer um ruído muito forte do seu lado e ele não tiver sem proteção, ele pode sim ter uma perda auditiva.
é testável, porque paraquedas são capazes de proteger vidas. Foi feito todo um estudo, vários testes acerca daquele equipamento para comprovar que ele é seguro, que a partir de tal peso ele talvez não dê tanta segurança, ou que depois daquele determinado material ele dê segurança a quem estiver utilizando, e ele é mutável. Por exemplo, o Sol gira em torno da Terra. Hoje, o Sol gira em torno nós temos esse fenômeno do Sol girando em torno da Terra. Porém, nada garante que daqui a milhares de anos pode haver alguma mudança nesse tipo de fenômeno que acontece. Sobre a pesquisa científica, ela é uma investigação, assim como o conhecimento científico ele é gerado de forma sistemática. A pesquisa científica, ela é uma investigação que acontece de forma sistemática sobre algum assunto e busca informações para resolver um problema específico ou pré-definido. Essa resolução, essa busca pela resolução, ela acontece através da metodologia. Então, para se descobrir, para se resolver um problema, nós precisamos seguir um caminho de estudo que vai gerar um saber ou um conhecimento lá na frente. No módulo 2, nós vamos falar sobre os processos de metodologia científica para desenvolver a sua pesquisa. Até lá!